coloco lá no YouTube para vocês poderem ver. Beleza? Tá. Bom, então, comentando um pouco sobre a ementa do curso, né? Na primeira parte, a gente vai fazer uma introdução à modelagem do ponto de vista estatístico, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão e introdução a modelos de regressão linear e modelos de regressão logística. Eu preciso perguntar, alguém aqui não está familiarizado com regressão linear? Tem algumas figuras. Tá? A regressão linear é basicamente isso, né? Você ter, deixa eu ver alguma expressão aqui mais bem definidinha. É isso aqui, é você ter uma variável resposta e uma variável independente, e você explica uma como uma função linear da outra. Tá? E os modelos normais, e os modelos de regressão linear simples, como é esse aqui no caso, eles presumem erros normais. Tá? Então, quando eu falo de modelo de regressão linear, é isso que eu quero dizer. Tá? E também inclui os modelos de regressão linear múltipla. Tá? A gente tem toda uma disciplina de estatística só para ver isso, mas aqui eu vou usar só como uma introdução. Então, a ideia é abordar em uma ou duas aulas, só de forma rápida, o que vocês veem no curso de regressão linear simples, lá na estatística. Mas aqui a gente vai usar só como introdução, só para entender como funcionam os modelos de redes neurais. Eu acho que é mais fácil entender os modelos mais simples e depois ir elaborando a partir deles para entender as interpretações dos modelos de redes neurais, tá? Alguém nunca, só para saber, para não ficar muito repetitivo, alguém nunca viu regressão linear? Vou voltar aqui para o chat. Não? Bom, isso quer dizer o quê, pessoal? Vocês já viram ou não? Já vimos. Eu já vi. Tá. Beleza? Tá, então tranquilo. Então acho que vai ser... vou poder passar rápido por essa parte. Bom, aí depois disso a gente vai falar um pouco sobre splines e modelos aditivos generalizados. Eu acho que é só porque eles são um intermediário entre esse modelo de regressão linear e de regressão logística e os modelos de redes neurais, tá? E vai falar um pouquinho sobre os métodos de estimação, máxima verossimilhança, depois a gente vai falar um pouco sobre gradientes estocásticos e gradientes estocásticos modificados, como o Adam, AdaGrad, tá? E aí depois a gente entra na parte de redes neurais propriamente falando. E aí a gente começa com perceptrons, né, perceptrons multicamadas, funções de ativação, que são os modelos mais básicos, né, para redes neurais. A gente vai falar um pouco sobre a otimização e como ela funciona em multilayer perceptron, né, e a gente vai ver o algoritmo de backpropagation, que é o que é utilizado para calcular os gradientes, para fazer a estimação. E aí a gente vai entrar na parte de diferenciação automática, vendo softwares que são usados para aprendizagem nos modelos de redes neurais. E a gente vai estudar bastante aplicações em problemas de classificação de imagem, tá? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre redes neurais convolucionais também. Então a gente vai ver convoluções, kernel, filtragem. Então esses modelos de redes convolucionais, eles são muito usados, eles surgiram, né, para tratar de classificação de imagem, ou então em computer vision, né, em que você tem um modelo de redes neurais que é mais adaptado a lidar com inputs que são imagens. Então, como seu conjunto de dados ele é constituído por imagens de números, ou de bichos, ou de qualquer coisa, né, paisagens naturais, tá? Então, é uma forma de você escrever um modelo de rede neural multicamadas, mas para lidar especificamente com problemas de imagem. Bom, e a gente vai ver como é que se estrutura, né, as redes convolucionais, como que estrutura as convoluções, né, e aí a gente coloca não linearidades, pooling, a gente vai ver o que significam esses conceitos, tá?
A gente também vai ver algumas arquiteturas modernas para redes convolucionais. Então, tem várias, né? Tem Inception, tem vários tipos de redes com nomes diferentes. E a gente vai ver algumas delas, tá? Tem as redes bastante profundas, que é o que a gente chama, né? Que são quando você coloca várias camadas uma em cima da outra. Tá? E a gente vai fazer também aplicações em classificação de imagens. Depois a gente fala um pouco sobre autoencoders, em que a gente vê como usar os autoencoders para comprimir informações, né, para você trabalhar em dimensões menores, né? Como eles podem ser usados para reduzir ruído, e como funciona a esparsidade dentro dos autoencoders. E a gente também vai ver como utilizar autoencoders para classificação. E na parte 5 é uma parte que eu deixei mais livre para outros modelos que são relacionados às redes neurais. Então, a gente vai ver modelagem de tópicos, né? Primeiro via alocação latente de Dirichlet, que são os métodos mais conhecidos para modelagem de tópico. E depois a gente vai ver outros modelos e algumas aplicações, tá? Bom, então essa é basicamente a ementa do curso. Como o curso tem duração mais reduzida que um semestre normal, isso é o que eu quero abordar com vocês. Então, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre mais coisas, né? Seria legal falar também sobre os embeddings de palavras, enfim, tem várias aplicações que são legais, mas eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Alguma pergunta? Nenhuma, professor. Mas uma dúvida me surgiu. O método de avaliação, eu não sei se eu cheguei depois, se eu já tinha falado. Sim. Boa pergunta. Então, avaliações. Eu vou fazer listas, né? E no final eu vou elaborar um projeto final para vocês, ou então pedir para vocês fazerem alguma das aplicações que a gente viu em algumas bases de dados, dar algumas opções para vocês. Eu só preciso ver se eu vou ter monitor para essa turma ou não, porque isso vai definir como que eu vou fazer as avaliações. Tá? Se eu tiver monitor, eu consigo fazer de um jeito. Se eu não tiver, eu vou ter que fazer de outro. Então, estou esperando receber resposta do departamento para definir isso, tá? Para ver como vai ser exatamente. Mas a ideia é listas de exercícios ao longo do curso, e que nas listas vão ser aplicações práticas e algumas partes teóricas, e ao final um projeto final, que é um trabalho aplicando alguns dos conceitos que a gente viu aqui em aula, tá? Eu sei que é muito vago essa explicação, mas é porque eu estou realmente dependendo de ter monitor ou não, porque se eu não tiver, vai dar muito mais trabalho de corrigir tudo. Então, eu vou tender a fazer menos listas, então tem que ver como é que vai ficar isso, tá? E aí, assim que eu tiver essa resposta, eu retorno para vocês, para dar mais detalhes sobre isso. Mas as listas eu vou colocar no Classroom também. Por enquanto, não tem nada na sala de aula, tá? Eu vou colocar as coisas lá. Mas aí eu vou esperar para poder deixar tudo pronto, tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Bom dia, professor. Eu tenho uma dúvida com Bom questão dia. sobre a posição de horários. Como as aulas são gravadas, teria problema? Olha, eu não gosto muito se tiver se tiver muita sobreposição, porque fica difícil, né? Assim, as aulas são gravadas de forma síncrona. As aulas são feitas de forma síncrona, vai ficar gravado. Mas muita coisa a gente vai ficar rodando aqui na hora, né, durante a aula. Então, eu acho que é difícil. Então, tem que ver caso a caso, tá? A sobreposição é muito grande ou não? Seria só na terça, porque quinta a aula do outro professor é assíncrona. A aula síncrona dele é somente na terça-feira. Mas ele também deixa gravado para assistir depois. Entendi. Tá, eu tenho que ver, mas seria na terça toda, né? Pega o horário todo da terça-feira. É isso. Ele falou que normalmente não leva o tempo todo de aula. Normalmente termina 11 horas, 11h10. E ele também deixa gravado as aulas para caso a pessoa não consiga assistir na hora, assistir depois. Tá, entendi. Eu também me encontro na mesma situação, professor, só que acho que, imagino ela também,
a gente está no final do curso, né? Uhum. Provavelmente se a gente não fizer essa matéria agora, a gente não vai fazer nunca mais, né? Vocês são de qual curso? Desculpa. Estatística. Eu sou É a tua área estatística. Ah, tá, entendi. Eu tenho que pensar depois, mas, olha, a princípio, eu acho que não. Eu acho que não tem problema, tá? Pode assistir. Mas fica a encargo de vocês, tá? Eu não sei, eu, em geral, prefiro assistir a aula sempre ao vivo. Eu acho que eu teria um pouco de dificuldade de acompanhar só vendo os vídeos depois, tá? Mas, eu acho que dá para fazer. Que eu acho que não vai ter grandes limitações. Enfim, eu acho que vai muito de cada um, entendeu? Se vocês quiserem fazer dessa forma, tudo bem. Eu vou sempre colocar os vídeos lá no YouTube e vocês vão poder assistir, tá? Eu só peço para tomar um pouquinho de cuidado, porque meio que é fácil a gente se perder, né, nessas coisas. Então, mas tudo bem, podem assistir, não tem nenhum problema. Muito obrigado. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguma coisa, pessoal, antes da gente começar? Não? Bom, então tá. Então, vou começar, né, essa primeira aula de hoje vai ser uma aula mais introdutória, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre algumas aplicações que a gente vai ver com mais calma ao longo do curso, como motivação, e começar a fazer uma introdução a parte de modelos de regressão, tá? Bom, então aqui eu coloquei esse primeiro conjunto de dados, que ele é bastante famoso, né? Que é o MNIST. Esse conjunto de dados, ele tem como objetivo a classificação de imagens, né? Em que a gente tem, para cada conjunto de dados, é uma imagem. Então, aqui, esse número 5, ele vai constituir, no contexto de regressão, ele seria um ponto na base de dados, tá? Então, esse ponto ele é codificado da seguinte forma. Então, é como se aqui, para cada pixel desse, ele tivesse ou aceso ou apagado, ou aceso ou apagado. E aí ele vai formar o número, tá, digamos. Então, isso aqui formaria, sei lá, um número 1. Tá? Então, você tem alguns pixels acesos e outros apagados, tá, formando o número. Nesse caso, está em escala de cinza, tá? Então, é um contexto tipicamente diferente do que a gente costuma ver em estatística, né? Por conta da natureza dos dados em si. Mas a gente consegue codificar isso na forma de matrizes, né? Ou até na forma de vetores. Se a gente trabalhar com cada pixelzinho desse, né? Aí aqui vai ficar mal desenhado, mas enfim. Como se fosse assim. E aí eu enumero esses pixels e coloco um do lado do outro. Então, isso tudo aqui geraria uma linha para mim, né? Onde, como quase tudo é ou preto ou branco, né, os valores estão... Aqui eu acho que Bom, depende da escala que você colocar, mas você pode botar, digamos, entre 0 e 1, né, os valores dos pixels, em que, digamos, 0 são os pixels pretos e 1 os pixels brancos. Então, o seu input é uma matriz de imagem, é uma imagem, para cada observação é uma imagem diferente, e associado a essa imagem também está anotado um label, né? Também está anotado qual número esse dígito corresponde. Então, a gente tem os algarismos 0 até 9, né? E para cada imagem eu tenho anotado os labels, tá? E aí o objetivo é simples, é você passar por um modelo onde você consiga explicar, né, em que você consiga aprender como você associa a grafia à mão ao label daquela imagem, tá? Então, no contexto dos modelos de regressão, cada uma dessas imagens seria um XI, né? Seriam os meus inputs. E aqui, cada label seria o valor de Y correspondente,
tá? Então, o que a gente quer explicar y em função de x, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai explicar yi como sendo uma função de xi, tá? Em que essa função ela é parametrizada. Então, ela tem parâmetros aqui w, e eu quero aprender quais são os parâmetros que levam, né, a minha imagem no label. A gente vai ver isso com mais calma mais adiante, tá? Mas uma forma de você fazer isso... Bom, isso é uma forma de fazer, tá? Na estatística, ao invés da gente fazer isso, a gente vai supor que yi tem uma distribuição de probabilidade com uma certa média, que eu vou chamar de mi, tá? Essa média depende de parâmetros w ou θ, tá? Se a gente quiser, do ponto de vista estatístico, né, descrever, usar a notação, usar a letra grega, né, para denotar que é parâmetro. Então, vai ser uma função de xi. Então, essa distribuição de probabilidades ela é parametrizada por uma média e ela tem outros parâmetros aqui, tá? Que eu vou chamar de φ. Então, eventualmente, ela vai ter outros parâmetros. E o objetivo é aprender mi e φ, de modo que a média esteja próxima dos valores observados de yi, tá? Que são os labels. Então, isso a gente vai ver com mais calma um pouco mais lá na frente. E a chave é onde está. O que isso tem a ver com rede neural, né? A rede neural, ela entra aqui. A rede neural entra aqui. Tipicamente, ela entra como essa função mi. Tá? Deixa eu só aceitar aqui que o mi entrou. Então, a rede neural, ela entra aqui como essa função mi de xi, tá? Do xi. Um exemplo, tá? E a gente não precisa falar sobre a classificação de imagens em si, né? Mas um exemplo, que é o exemplo da regressão, é o seguinte: a gente tem yi segue normal, cuja média é xi transposto beta. E a variância é sigma 2, tá? Então, isso aqui é o que a gente vê no modelo de regressão normal. Se a gente for colocar nessa roupagem, o sigma 2 faz o papel de φ, e a média da distribuição, ela tem essa função que é mega simples, né? Eu tenho um mi de beta, que depende de xi. E essa função é uma combinação linear dos betas, né? Que a combinação está sendo dada por xi. Essa função aqui, ela é super simples. Super simples. Enquanto que a rede neural, né, as redes neurais, a gente vai ver na definição mais adiante, são funções muito mais complexas, né? São funções mais flexíveis, né? Elas conseguem modelar várias coisas. Então, qual é o caminho? O caminho é, para certos problemas, né, esse preditor linear aqui, simples desse jeito que está sendo tomado, aqui são vetores, tá? O x é um vetor e beta é um vetor também. Então, isso aqui vai dar o produto interno, né, do xi com os betas. Então, o que acontece? O caminho vai ser, com redes neurais, a gente consegue flexibilizar o preditor, de forma que ele é mais complexo do que isso, bem mais, na verdade. E para que a gente quer um preditor mais complexo, né? Não estava bom igual nos modelos de regressão normal? Essa que é a questão. Porque, olha só, tipicamente nos problemas de machine learning, nesses problemas onde a gente usa redes neurais, a gente tem um sinal muito forte, uma relação sinal-ruído que é muito forte. Como assim? O que eu digo sinal e ruído o ruído é a parte que eu não consigo explicar de forma determinística, basicamente, tá? E o sinal é o que eu consigo explicar deterministicamente, falando. Então,
nesse problema específico da classificação de imagem, o sinal é muito forte, concorda? Por que é muito forte? Porque se eu mostro isso aqui, você sabe que é um 5. Se eu te mostro isso aqui, você sabe que é um 0. Então, o sinal é bem fraco, digamos assim, porque dado um número, você consegue reconhecer facilmente qual que é o label dele. Então, o que você tem? Você tem um sinal bem forte, mas o sinal é mega complexo. Por quê? O sinal ele tem que ser possível de transplantar esse 5, ou esse 5, ou esse 5 aqui, todos esses no algarismo 5. Tá? Todos os 9 assim, 9 assim, tá? Tem que ser levados em 9. Né? Então, é bastante complexo você tentar escrever essa função que leva as imagens nos labels. Então, a gente vai precisar de um link que seja bem flexível. Né? Vai ser muito difícil a gente conseguir bons resultados, e a gente vai ver isso mais na frente, apenas combinando linearmente as observações, né? O valor dos pixels entre si. Tá? Então, esse é um exemplo que é bem clássico, tá? Que são por classificação de imagem através de MNIST. E você pode ter classificações de imagens de diversas formas. Né? Você pode querer classificar imagens naturais, por exemplo, aqui tem um exemplo que eu tirei do Kaggle, né? É um site onde tem vários problemas em machine learning, em que o objetivo é como se fosse uma competição, né? De você ver quem consegue um modelo que tenha potencial de classificação, de acurácia mais alto, né? E aí as pessoas ficam propondo modelos e vendo quem consegue mais acurácia na hora de prever ou de fazer as classificações. Então, pode ser bem diferente também, né? Os modelos de redes neurais também são bastante utilizados para classificar imagens naturais, como é o caso aqui, por exemplo, diferenciar gato de cachorro, né? Também são usados em modelagem de tópicos em documentos de texto, tá? E aí, como é que funciona modelagem de tópicos, né? Uma coisa que vai ser bem comum que a gente vai ver aqui são exemplos que são um pouco diferentes que a gente está habituado a fazer em estatística, né? Como classificar imagens ou descobrir tópicos em documentos de texto. Essa parte de documentos de texto a gente vai ver mais lá para o final. Então, mas só para situar, né, como é que funciona, como é que é o problema em si. Então, o problema de modelagem de tópicos consiste em você ter vários documentos de texto. Por exemplo, você pode ter uma listagem de artigos da Nature, vamos supor. Então, você tem lá vários documentos, cada documento é um artigo, ou pode ser o abstract de um artigo, digamos. Né? E aí, nesses documentos, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho para poder mostrar para vocês. Então, quando você tem documentos de texto, você pode modelar de forma matemática, por exemplo, da seguinte forma. Você pode ver cada palavra como sendo... você pode gerar documentos da seguinte forma. Você pega para cada espaço em branco, que é onde você vai botar uma palavra, você sorteia uma palavra do dicionário e coloca lá, tá? Seus documentos não são formados assim, né? Sorteando aleatoriamente palavras do dicionário e colocando uma do lado da outra, né? Mas, como esses documentos têm tópicos em comum, a gente pode pensar no seguinte. Aqui tem exemplos só ilustrativos, né, de diferentes tópicos. Então, esse caso aqui eu acho que é uma ilustração de artigos da Science. Então, você pode ter um tópico relacionado à genética, né, em que você tem maior ocorrência das palavras gen, DNA, genético. Então, esse tópico aqui você pode ver como uma distribuição de probabilidade com suporte no dicionário. Tá? E aqui dicionário, eu digo dicionário mesmo, tá? Dicionário da língua inglesa. Tá? Dicionário.
Então, para cada palavra, ele vai associar uma probabilidade daquela palavra ser sorteada. Se eu estou num tópico de genética, ele vai botar mais probabilidade nas palavras relacionadas à genética. E da mesma forma, eu posso ter outras distribuições com suportes no dicionário, mais distribuições que associam probabilidades diferentes. Por exemplo, eu posso ter um outro tópico que se refere à evolução, digamos, né? Life, Evolve, Organism. Então, tipo, cada tópico está responsável por lidar com um tipo diferente de informação. E aí, como é que eu posso pensar num modelo gerador para um documento de texto em si? Olha, eu posso fazer o seguinte, eu posso sortear, eu posso primeiro definir uma proporção de cada tópico. Então, aqui eu tenho o tópico em rosa, o tópico em amarelo e o tópico em azul. Então, esse documento aqui, ele contém, com maior probabilidade, ele vai amostrar palavras desse tópico, que é um tópico ligado à genética, um pouco menos com uma probabilidade um pouco menor, vai sortear de evolução, e com uma probabilidade menor ainda, vai sortear dados. Então, como é que vai funcionar? Para cada palavra, para cada espaço em branco na hora de eu gerar o documento, eu vou sortear dessa distribuição. Então, digamos, né, aqui nesse caso, eu sorteei do amarelo. Então, eu escolhi aleatoriamente gerar uma palavra que vem desse tópico em amarelo. E aí aconteceu da palavra ser gene. Tá? E assim sucessivamente. Ó, essa palavra veio do tópico em rosa. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é o que vai formar o documento. Depois a gente vai ver com calma como é que escreve esses modelos, mas é só para dar uma ideia da gama de aplicações possíveis. Né? E o que é interessante é que esses tópicos aqui são todos aprendidos pelo modelo. Né? Então, você consegue aprender quais são tópicos dentro do documento de texto sem você informar para ele, né, para o modelo. Então, o modelo descobre quais são os tópicos que estão lá e também é capaz de descobrir qual é a frequência em que cada palavra é amostrada de cada um dos tópicos que aparecem e o que vai permitir você classificar de forma automática para cada documento, qual é o assunto que é tratado majoritariamente naquele documento. Né? Então, assim, é um tipo de modelagem que acho, bastante desafiadora, mas é bem possível de ser implementado. Né? A gente vai ver isso mais para o final do curso, como a gente pode escrever esse tipo de modelagem. Né? Então, o modelo mais simples para isso é o LDA, que é o Latent Dirichlet Allocation, que é o modelo que faz tudo isso. Ele descobre os tópicos e também faz a associação. Né? Para cada documento, qual o percentual de vezes em que ele puxou palavras de cada tópico. Pessoal, não falei com vocês, mas se vocês quiserem perguntar, pode me interromper, tá? É porque eu não consigo ficar voltando para o chat, então, porque eu não tenho outra tela, então eu tenho que ficar voltando toda hora. Então, se vocês quiserem perguntar, fica à vontade, tá? Só pode me interromper, não tem nenhum problema, tá? Aí aqui eu só botei um exemplo ilustrativo, que foi de um trabalho que eu fiz ainda no doutorado. Eu peguei aqui os tópicos que a gente aprendeu nessa base. Aqui eu acho que eram documentos de texto do Neurips, né? Neurips é uma conferência em redes neurais, não em redes neurais, mas em machine learning em geral, né, como deep learning, redes neurais. Então a gente pegou esses artigos, e eram milhares de artigos, né, no Neurips, e definiu e descobriu os tópicos que estavam envolvidos. Né? E aí a gente tem, só para listar, eu coloquei aqui as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem as 10 palavras mais comuns de cada tópico. Aí eu achei interessante porque mostra tipo, como é que é o modelo aplicado na prática. E vendo as palavras mais comuns de aparecer por tópico, você consegue entender mais ou menos sobre o que cada tópico trata naquela lista de documentos. Então, esse tópico 1 está relacionado à aprendizagem, robótica, né? Tem um pouco de reinforcement learning aqui também. Então, está mais associado a essas tarefas de inteligência artificial, robótica.
Tá? O tópico 2, ele é bem característico de redes neurais, tá vendo? Redes recorrentes é um tipo de rede neural. O tópico 3 é um tópico mais teórico. Você tem limite superior, limite inferior, função, distribuição, teorema, algoritmo, números, proofs. Então, se você tiver um documento que tem alta probabilidade de tópico 3, provavelmente aquele documento, aquele artigo, é um artigo que faz uso de teoremas e tem demonstrações e coisas do tipo, tá? Enfim, aí cada tópico tem a sua própria característica, né? Então, essa é mais uma das interpretações, mais um tipo de problema que pode ser tratado com redes neurais, tá? Bom, e aí tem uma gama imensa, né, de outras aplicações. E depois eu posso mandar para vocês alguns links de aplicações diferentes, né, que usam também redes neurais. É bem comum para inteligência artificial aplicada em videogame, por exemplo. Também você pode ter reconhecimento de imagem, reconhecimento de expressões, de palavras, né, reconhecimento de voz. Então, tem várias aplicações possíveis. E tudo isso gira ao redor de você ter uma classe muito flexível para modelar a relação entre os seus inputs e os outputs. Tá? Porque aí, por mais complexa que seja essa relação, né, por mais complexa que seja essa transformação aqui, você consegue recuperar de forma razoável quando usam modelos de redes neurais. E aqui eu coloquei alguns modelos, né? Na primeira parte eu só deixei algumas aplicações, e aqui eu coloquei alguns modelos para a gente só ter em mente mais ou menos o que vai ser usado. Então, no início, o que era muito comum de se usar eram o que a gente chama de Restricted Boltzmann Machines. São modelos bem simples, né? São os modelos mais simples nessa parte que deram origem ao Deep Learning e redes neurais, né? Surgiram já há várias décadas. E eles consistem no seguinte: aqui você tem unidades binárias, em que cada bolinha dessa daqui está representando um input. Então, se a gente for pensar nos dígitos, né, essas bolinhas ou são 1 ou são 0, ou alguma coisa entre 0 e 1, né, se você tiver cinza, ao invés de ser preto ou branco. Então, aqui é o que você observa, são as unidades binárias. Nesse caso, as Restricted Boltzmann Machines que ele está tratando usam variáveis binárias. E você também tem variáveis escondidas, que são essas variáveis H, e cada uma delas está associada a pesos diferentes W. Então, aqui você tem esses 3 pesos que funcionam da seguinte forma. Esse peso ele vai combinar o primeiro pixel da imagem com o peso que você vai aprender, o segundo pixel com o segundo peso que você também vai aprender e o terceiro pixel com o terceiro peso que você vai aprender, né, pelo processo de inferência. E aí, dependendo da combinação linear, né, então o que você vai ter vai ser um W1 I vezes X, melhor botar K, XI, K. O I indica a imagem que você está tratando e o K indica qual é o pixel que você vai olhar. Então, quando você combina o K indo de 1, no caso aqui até 3, né, isso é o que está sendo expresso por essas arestas aqui. Tá? Bom, e depois de combinar isso linearmente, né, você tem as unidades binárias, cada uma delas, né, você vai aplicar uma função não linear. Você vai aplicar uma função, vou chamar de f, tá? E essa função não linear, ela entra dentro do H, né, dentro das unidades binárias escondidas. E a partir daí, se essa f for grande, o H acende, tipo, o H fica preto. Se essa f, dessa combinação linear, for pequena, vai ficar branco, ou seja, vai ficar apagado. Então, são binários também.
E aí, para que isso, né? Isso é porque cada uma dessas unidades, ela vai olhar para pixels diferentes da imagem. E ela vai acender quando uma certa região tiver presente naquela imagem. Tá? E aqui é só uma forma de tornar o modelo supervisionado, ou seja, de você poder usar essa representação para fazer classificações. Então, aqui você só adiciona, né, esse W aqui, é uma forma resumida de escrever isso que está aqui. Tá? Ao invés de eu fazer todas as ligações assim, para ficar mais fácil de ver, né, e aí depois tem que fazer isso para essa também, para ficar mais fácil de ver, a gente denota assim, por essas setinhas. Tá? E aqui você tem os labels, tá vendo? Em que aonde o y for 1, está indicando qual é a imagem que você está observando. E em U também você tem a mesma relação, né? Você tem as combinações sendo tomadas de cada uma dessas unidades que estão aqui para indicarem se vem da classe 1, ou se vem da classe 2, ou se vem da classe 3. E essas classes podem ser vistas como sendo os dígitos. Né? Talvez uma forma mais fácil de ver seja por essa representação aqui. Tá? Essa representação é o quê? Ela está ilustrando, se eu consigo abrir de novo aqui do lado, porque eu consigo mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui. O que é essa imagem aqui? Nessa imagem, eu vou dar um zoom para conseguir mostrar com mais detalhe. Ops. Aqui eu quero ver um quadradinho desse. Beleza. Pode ser esse aqui. Nota o seguinte, aqui tem vários pixels, tá? Então, isso aqui é o W. Tá? Eu decodifiquei dessa forma. Eu peguei um H, então esse aqui é o primeiro H1. Então, isso aqui, né, talvez eu devesse escrever dessa maneira. Pegar aqui o H. Esse, no caso, é o H3, tá? Porque é a terceira unidade. E aí, associada a essa figura toda, eu tenho o meu W3, né? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui assim. Então, eu tenho associado esses pesos. Nota que é um peso para cada pixel na imagem que eu estou recebendo de input, tá certo? Então, para cada pixel que eu recebo, eu tenho um Wzinho. Então, esse aqui é um Wzinho 1, esse aqui é um Wzinho 2, esse aqui é um Wzinho 3. Então, quando eu tenho essa figura daqui, cada pixel que aparece aqui, tá vendo? Cada um desses pixels é um W possível, tá? É um desses Ws que está entrando na imagem. Tá? E aí eu estou visualizando, aqui aparece tudo alinhado, mas na verdade o que eu tenho é um quadrado mesmo com todos os pixels. E aqui quando está em branco, é o que ele está ativando, né? É o que essa unidade está enxergando. Então, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, cada unidade está vendo uma parte do espaço, e o que eu estou mostrando para ele são aqueles dígitos do MNIST, nesse caso aqui. Esse é um caso prático que eu rodei para poder ilustrar. Então, se você tiver um número que tenha um traço nessa região, ele vai ativar o H3. Né? Então, ó, aqui, vamos supor que esse aqui é o H3. Tá? Então, nesse U, ele vai estar indicando, dependendo, né, se esse traço aparecer na imagem original, o peso correspondente a ele em U vai ser maior. Então, ele vai começar a combinar. E o que vai acontecer?
o RPM, ele vai combinar os traços onde eles aparecerem. Se, por exemplo, não aparecer um traço no meio, ele não vai usar o H4. Se um número aparecer com um traço aqui, ele vai usar o H5. Tá? E o que define se ele vai usar ou não são os pesos que vêm para cá. Tá? Então, a noção é bastante essa, que motivou esses primeiros modelos. É de você conseguir, no caso, eles eram bastante usados para dígitos, né, ou para letras, né, para reconhecimento de dígitos e de letras, porque eles têm esse padrão de identificar traços mesmo, traços de lápis, que era o que os autores denotavam nos artigos originais, nos pen strokes. E aí você combina esses diferentes traços para formar um número. E o modelo aprende, né, se for um modelo supervisionado, ele aprende quais são os traços mais usados quando aparece um número 1, quais são os traços mais usados quando aparece o número 2, quais são os traços mais usados quando aparece o número 3, e usa isso para fazer a classificação. Tá? Até aí, algum ponto, pessoal? Eu estou passando assim muito, sei lá, demora um pouco para falar, mas sem dar muito detalhe, mas é porque isso a gente vai ver, o detalhe a gente vai ver mais adiante. Tá? Bom, e aí vem a ideia de tratar com os multilayers perceptrons, né? Que, na verdade, você pode ver como sendo uma superposição dessas camadas. Né? Se você olhar, por exemplo, para essa parte aqui, você tem a sua primeira camada, você tem um input e uma primeira camada, em que cada termo, né, da primeira camada está relacionado com os termos da camada anterior, fazendo uma ponderação com esses pesos W que vão ser aprendidos ao longo da rede, né? E, bom, e aí o caminho é você colocar várias camadas, né, dessas redes neurais, uma em cima da outra. Por quê? Quando você faz isso, você torna o modelo mais flexível. Então, ele fica mais capaz de aprender sinais que são mais complicados, que são mais complexos. Tá? E a gente vai ver mais adiante por que isso acontece, né? Como a gente consegue interpretar quando a gente coloca uma camada em cima da outra, entender mais ou menos o que a rede neural está fazendo. Tá? E uma coisa interessante aqui a gente consegue ver como é que isso liga com um modelo, com modelos estatísticos. Né? Por exemplo, nesse caso, vamos supor que eu tenha duas imagens, tipo gato, que eu tenha duas classes, gato ou cachorro. Então, para a imagem I, eu vou ter YI indicando se é um gato ou se é um cachorro. Se YI é 1, digamos, ele vai dizer, é um cachorro. Então, associada àquela imagem, eu tenho uma probabilidade de ser cachorro ou não. E o 0 e 1, ele vem com uma bernoulli. Então, olha o que está acontecendo. Eu estou pegando essa probabilidade de sucesso, que nada mais é do que a média do YI, né, dado XI, e eu estou modelando essa média como uma função da camada anterior, não é isso? Ó, aqui eu tenho a média, aqui eu tenho a observação, então aqui vai vir ou um 0 ou 1, dependendo de qual é a imagem, e aqui, onde eu tenho a probabilidade de sucesso, eu vou modelar essa probabilidade como uma função de xi. E como que é essa função? Bom, aqui esse sigma, tá, ele denota uma função, tá? Ele não é um valor positivo, uma variância, nem nada, tá? É uma função, é como se fosse uma g disso que vem aqui. Então, nesse caso em particular, o que eu faço? Eu faço uma transformação afim da camada anterior, que é essa camada escondida H, faço uma transformação afim dela. Bom, se eu incluir um aqui, não é uma transformação afim, é uma combinação linear, propriamente falando. Se eu estiver olhando só até aqui, é uma combinação afim. Então, por isso, bom, eu vou falar combinação linear porque é mais natural, tá? Estou pensando o H como sendo tudo, como sendo toda a camada. Tá? Então, o que eu faço? Eu combino linearmente o H, né, através dos pesos W que vão ser aprendidos. Esse sigma 3 é uma função que vai de R em 0, 1. Tá?
Por exemplo, ela pode ser a função logística que a gente está acostumado a tratar. 1 sobre 1 mais é elevado a menos x. Né? Se você for olhar isso, né, e vou colocar valores na reta, vai retornar valores entre 0 e 1. Né? Então, é assim que funciona, né, esse caso específico de multilayer perceptron. Você faz uma combinação linear das variáveis escondidas e aplica uma função não linear, que no caso precisa retornar um valor entre 0 e 1 para dar uma probabilidade, e você plugar essa probabilidade dentro da Bernoulli e sortear seus valores, sortear o label como sendo 0 ou 1. Tá? E aí, cada uma dessas camadas escondidas, por sua vez, vai ser, de novo, uma combinação linear da camada anterior. Né? Mas vai ser uma combinação diferente, e aí você vai passar de novo por uma não linearidade. E vai fazendo isso até chegar no seu input. E a gente vai ver por que fazer dessa forma, né? O que a gente ganha quando, em termos de flexibilidade, quando adota essa estrutura. Tá? Não é uma coisa muito trivial de ver a princípio, mas depois que a gente enxerga o que está acontecendo, eu acho que fica mais fácil de entender por que de organizar, de fazer a modelagem dessa forma, de colocar em camadas, e por que tomar várias combinações lineares, por que você sempre tem que botar não linearidade, como esses sigmas que aparecem aqui. Tudo bem? Então, só para ficar como uma provocação, né, nota o seguinte: o que eu tenho quando eu coloco aqui, ao invés de TH, eu coloco XI e apago tudo que está aqui embaixo. Então, é como se eu tivesse, como se aqui fosse o meu X, ou seja, como se aqui fossem os meus dados, e isso aqui não existisse. Se eu for fazer isso, eu vou ter o que a gente chama de regressão logística. Tá? Vocês já viram regressão logística em algum curso? Eu vi em multivariada. Ah, beleza, multivariada, tá. Mais alguém? A gente vai falar com detalhe, com um pouco mais de detalhe lá na frente sobre os modelos de regressão logística. Eles são bem comuns na estatística e a gente vai, depois de aprender redes neurais, a gente vê que são modelos ultra simples. Porque se eu apagar toda essa estrutura aqui, eu tenho exatamente um modelo de regressão logística. Quando a gente aprende o que essa estrutura está fazendo, a gente vai entender por que ela torna a modelagem tão mais flexível, né? E o que cada uma dessas unidades aqui faz. Tá? Então, enfim, isso é só para preparar o terreno para quando vier lá na frente. Depois, a gente vai falar sobre redes neurais convolucionais. O que são essas redes convolucionais? Elas são casos particulares das redes multilayer perceptron que eu mostrei anteriormente, só que elas trabalham com o que a gente chama de convoluções locais, ou kernels, ou filtros, tá? Que são essas áreazinhas daqui. Tá? Tipicamente, o que as redes convolucionais fazem elas aplicam uma filtragem que é similar a isso que eu coloquei aqui. Só que esses kernels aqui, eles têm a mesma dimensão, né, das imagens originais. Os kernels usados em redes convolucionais são menores. Tá? São menores. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui no caso dos números de novo. Nas redes convolucionais, eu vou ter filtros, por exemplo, desse tamanho. Né? E aí cada filtro ele vai olhar para uma direção específica de traço, né? nesse tipo de modelagem. Então você pode ter um filtro que vai olhar para traços assim, você pode ter outro filtro que vai olhar para traços assim, um outro filtro menor que vai olhar para traços assim, e assim sucessivamente. Esses filtros são aprendidos, então o modelo ele vai aprender quais são os traços que aparecem e, de novo, vai fazer as combinações lineares, tá? Para identificar aonde esses traços aparecem na imagem.
Então, esse é o caminho, né, das redes convolucionais. Elas definem esses filtros, que são partes pequenas da imagem, e em alguns pontos da imagem, esse filtro vai estar ativado. Por exemplo, aqui, esse filtro provavelmente vai estar ativado. Aqui também. Aqui também. Percebem uma vantagem, a princípio, de fazer isso? É que eu estou usando, quando eu faço um filtro de dimensão menor e passo ele na imagem toda, eu estou usando o mesmo filtro para reconhecer o mesmo padrão ao longo de pontos diferentes da imagem. Né? Isso que é o mais essencial, né, desses modelos de redes convolucionais, porque eles reduzem muito a quantidade de parâmetros. Agora eu não preciso ter um filtro do tamanho da imagem toda, eu faço um filtro menor, e eu aproveito esse filtro para vários pontos da imagem diferentes. Né? Esse filtro também pode aparecer aqui, também pode aparecer aqui, aqui, tá? Então esse é o caminho, essa é a interpretação super simplificada do que a rede convolucional faz. Bom, então cada camada dessas primeiras aqui está fazendo uma transformação via convoluções com esses kernels pequenininhos. E conforme você vai fazendo isso, né, sequencialmente, você vai aprendendo a relação de vizinhança entre os pixels. Né? Você aprende a reconhecer vizinhanças assim, 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 assim. Né? E aí, quando você vai fazendo a filtragem desses padrões na imagem, você chega no final com uma transformação da imagem original que já não tem mais uma correlação, idealmente, né, ela não aparece mais uma correlação espacial dos pixels muito possível de ser detectada, né, fácil de detectar. Então, é sinal de que nessa primeira parte você aprende a relação da vizinhança dos pixels, e essa segunda parte aqui, ela está simplificada, tá? Ela é o multilayer perceptron, então tem várias bolinhas aqui, e aí cada bolinha dessa, né, ela na verdade isso aqui são na verdade isso aqui nem faz nada, né? Isso aqui são as transformações da imagem linearizadas, então é a partir daqui. Aqui você tem as unidades, e cada unidade vai olhar para as unidades anteriores. E aí começa o multilayer perceptron. Então, o que foi feito tradicionalmente é considerar redes convolucionais no início para reconhecer padrões da imagem e depois transformar via multilayer perceptron para conseguir explicar quando não tem mais relação de vizinhança presente na transformação das imagens originais. E aí é bem legal, por exemplo, nesse artigo, os autores mostram como é que cada camada atua. Então, aqui, ó, são essa primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada. Então, é bem interessante porque, olha só, você tem vários quadros diferentes. Então, esse foi o quadro original, né, em cada uma das imagens. E aí você passa pelas filtragens, né, então cada kernel vai retornar um quadro diferente aqui. Quando você aplicar a filtragem no filtro, você vai reduzir mais, você vai aprender mais a parte da relação das vizinhanças, até que você chega no final, onde não tem mais relação espacial. Mas aqui o modelo já aprendeu como organiza os pixels que aparecem aqui, dessa forma, né, nesse conjunto de pixels, de forma que ele consegue, olhando para cá, classificar se é um 4 ou não. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, potencialmente, esse vetor e esse vetor vão ser, em algum sentido, similares, né? Porque ele vai olhar e vai ver, mesmo esse 4 seja bem diferente desse 4, esse vetor aqui está bem similar a esse, então deve ser um 4. Se for um 3, o vetor já é bem diferente. Aqui não dá para ver porque está muito pequeno. Mas esse aqui é o caminho, né? Ele aprender como jogar diferentes quadros em valores parecidos, né? Para depois fazer a classificação. E aí, no final, aqui eu vou colocar o último modelo que eu listei para vocês, que são os autoencoders. Os autoencoders, eles vão deixar bem clara essa relação que eu mostrei aqui.
de você transformar da base original, da imagem original, num espaço teórico, num espaço abstrato, de forma que você consiga fazer a classificação lá na frente. Então, para isso, uma das formas de lidar com isso são os autoencoders. O autoencoder é uma coisa muito flexível. Você pode usar para várias coisas ao mesmo tempo. Isso que é legal. Você pode usar um autoencoder para aprender a reduzir dimensão e, ao mesmo tempo, aprender como fazer a classificação de imagens. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Você pega a sua imagem X, tá? Aí aqui eu estou colocando todos os pixels da imagem alinhadinhos, tá? Então, peguei a imagem que era uma matriz, transformei em vetor, passei para cá para o X. Então, isso aqui tem uma dimensão alta, tá? Que é a dimensão da resolução da imagem que você está tratando. E aí, eu tenho uma camada latente H, né? E aí, uma coisa que vocês vão ver nessas ilustrações, né, é que, às vezes, eles escondem, né, a estrutura completa, que é essa estrutura aqui. Mas ela está sempre presente. Então, ó, aqui você tem uma bolinha, e essa bolinha se comunica com as bolinhas que vêm antes. Né? Daquela mesma forma, combinação linear de cada um desses aplicado a uma não linearidade. Só que esse H é de dimensão menor do que o X. Então, o que você está fazendo? Você está pegando as suas imagens, reduzindo a dimensão, e aí para isso você aprende os pesos, né, que são os Ws. Você vai aprender esses pesos aqui para saber como é que você passa do espaço original, né, para esse espaço de dimensão reduzida, e você vai aprender esse mapeamento de tal forma que e aqui você tem outras camadas, né? Aqui é o W, e aqui de novo você tem U, digamos, né? Que são os pesos de saída, e aqui está o X. Então, nota que o mesmo X que você bota no início é o X que você bota no final. É isso que caracteriza os autoencoders. Então, o que é interessante o objetivo desse modelo é aprender a reduzir dimensão. Então, você vai aprender os Ws que reduzem a dimensão, de tal forma que, com os decodificadores, né, você tem os codificadores W, que retornam o H, que é a imagem codificada ou compactada, e depois você descompacta essa imagem através de U, de forma que ela reconstrua X. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que a transformação de H com U dê aproximadamente igual ao X que você começou. Então, dessa forma, você aprende uma representação em dimensão menor, tá? E você pode tornar isso supervisionado. Deixa eu apagar aqui só para despoluir. Você pode aprender tudo isso de forma também supervisionada, que é, se você coloca uma outra camada Y, que tem os seus labels, então o Y aqui ele vai indicar qual é o número, se é o 1, se é o 0, se é o 3, se é o 4, se é o 5, tá? Então aqui, de novo, aqui também tem pesos em laranja, tá? Aqui também tem pesos que vão ser aprendidos. E aí, você aprende não só como reduzir dimensão, de forma que você consiga reconstruir a imagem original, mas você também aprende a usar essa dimensão reduzida para discriminar qual algarismo que você está olhando, qual a imagem que você está olhando. E é claro que essa decodificação ela pode ser feita em múltiplas camadas, tá? Você pode reduzir um pouquinho a dimensão, depois, a partir dessa dimensão reduzida, reduz mais um pouquinho, até você ter a imagem final compactada, e depois descompactar, tá? Então, você pode trabalhar em múltiplas camadas. E o que eu acho bem legal desses autoencoders é essa figura daqui. Ela ilustra bem o que está acontecendo. Nessa figura, eu tenho o H1 de XY, e aqui eu tenho o H2 de XY, onde o meu XY é a imagem original. Então, lá no MNIST, eu acho que são, sei lá, 788 pixels, alguma coisa assim. Não lembro mais, depois tem que olhar a resolução para saber exatamente. Então, o que a gente fez? A gente aprendeu, depois de rodar esse modelo de autoencoder, a gente aprendeu como reduz isso para duas dimensões, né, que são essas dimensões, o H1 de X
e o H2 de X, que aparece aqui, ó. Então, aqui é como se eu tivesse só duas bolinhas. Tá? Então, eu aprendi a reduzir para 2 dimensões. Por que 2 dimensões? Porque eu queria visualizar o que estava acontecendo. E o que é mais interessante é que ele aprendeu a fazer essa redução de imagem de forma contínua. Tá? Contínua por quê? Porque quando eu passo de x para h, tudo é função contínua, né? É combinação linear dos x's, depois eu passo por uma função de ativação não linear, a gente vai ver isso com calma depois. Então, tudo aqui vai ser função contínua. Então, no final, ele aprendeu um mapeamento contínuo de x em dimensão 2, de tal forma que, como os sets são similares entre si, nesse espaço, né, os diferentes sets vão estar mais ou menos próximos uns dos outros. Os diferentes noves também. Os diferentes quartos também. Tá? E assim sucessivamente. Então, isso é bem interessante porque eu consigo aprender, por exemplo, eu consigo gerar novos sets. Né? Uma vez que eu identifico que essa região aqui é a região onde vivem os sets, basicamente, eu posso pegar um ponto aqui desse espaço, né? Peguei esse ponto aqui, esse ponto vai ser um H1 e H1J, digamos, H2J. Aí eu pego esse ponto e transformo, né, daqui para cá. Né, e faço a decodificação de volta para gerar uma imagem. Isso vai gerar um novo set, que nunca foi visto na base de dados. E como esse set está bem próximo de outros sets que foram vistos na base, ele provavelmente vai se parecer com um set. Quando você for ver a imagem como ela está, ela vai ser a imagem de um set. Tá? Então, dessa forma, você consegue gerar números de forma computadorizada. Tá? Você gera um novo set que nunca foi visto, você não disse para ele, o set você gera com um traço horizontal, um traço na diagonal e outro traço no meio. Eventualmente, você pode ter até regiões aqui que o set não tem traço, outras regiões onde o set tem traço. Então, o modelo é capaz de aprender a desenhar novos números. Você também vê algumas relações interessantes, por exemplo, você vê que a fronteira do 9, que o 9 faz uma certa fronteira com 4. Você tem números 9 que às vezes se parecem com 4, dependendo de como a pessoa faz. Né? Então, eles começam a ficar próximos. Isso também está sendo revelado pela estrutura de proximidade, né? O 5 e o 3. Né? O 8 e o 3 também, né? Às vezes estão próximos. Enfim, então tem todas essas relações aí, né? O 6 e o 5. E, além disso, você também aprende a classificar os dígitos. Né? Como? Ora, você pode fazer a classificação dos dígitos, usando a camada, usando essa camada aqui, que é a camada adicional que você colocou. Né? E, bem possivelmente, a classificação vai estar boa, porque você vê aqui, né, da imagem. Né? Então, você vê que aqui estão os sets. Então, se você vê uma nova imagem que você nunca viu antes, e ela for um set, provavelmente essa imagem nova, ela vai retornar um valor aqui, nesse espaço de dimensão 2, ou aqui, enfim, próximo dessa região. Então, qualquer caminho da vida, qualquer método de agrupamento, você consegue usar, e até visualmente, você pode ver onde é que está o ponto, e você consegue classificar, isso aqui deve ser um 7, isso aqui deve ser um 3, tá? E assim sucessivamente. Então, é bem interessante, porque é um modelo só que é capaz de fazer tudo. Ele aprende como fazer esse mapeamento contínuo no espaço de dimensão reduzida, e ele também faz a classificação de uma vez. Então, é bem interessante. Eu acho bem legal esse tipo de modelo. Bom, aí eu acho que terminam as ilustrações. Mas vocês têm algum ponto, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Professor, essa ideia de reduzir a dimensão é parecido com o PCA? É parecido com o PCA, sim, é parecido. Porque o PCA, o que você faz só que o PCA é mais limitado, porque o PCA só usa combinação linear. Né? Então,
Porque o PCA vai fazer o seguinte, você tem o X, você vai ter uma matriz, né? Aqui tem X1, primeira coluna, X2, e assim sucessivamente até XP. Quando você faz PCA, com componentes principais, né? O que você vai ter são transformações, Z1 até Z2, só que essas transformações, elas estão limitadas. Elas estão limitadas a serem combinações lineares do XY. Então, o Z1 seria W1, vou fazer W1 transposto X1, acho que é melhor assim. Não, transposto X, desculpa. Na verdade, tem que colocar aqui como sendo matriz também. Tá? E aí tem algumas particularidades e tal que você tem que obedecer. Mas o princípio é o mesmo, é você reduzir dimensão. Tá? Só que o ponto aqui dos autoencoders é que você tem essa camada aqui, que ela está forçando que você não só aprenda a reduzir, mas você aprenda a reduzir dimensão de forma que você consiga voltar para as variáveis originais, e no PCA você só tem essa direção aqui, né? Depois, na hora de voltar para X, o modelo não aprende nada que permita voltar para as variáveis originais. Então, ele não tem essa parte. E o modelo de PCA original, ele também não tem essa parte aqui, que é a parte que faz a classificação, que tipicamente PCA é não supervisionado. Tudo bem? Mas a ideia é similar, né? No quesito de reduzir dimensão. Ele só não tem a parte de reconstrução e não tem a parte da classificação. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa, pessoal? Tá. Então, eu vou começar com uma parte mais introdutória de regressão linear. Como todo mundo já viu regressão linear em algum momento, eu vou tender a passar rápido, tá? E só chamar atenção para alguns pontos específicos que eu acho que vale frisar, que a gente vai retomar mais adiante quando for falar das redes neurais propriamente, tá? Então, no modelo de regressão linear simples, né, que é o primeiro modelo que a gente vai ver aqui, eu tenho um desfecho, que é o y, tá? E eu tenho p variáveis candidatas à explicação do desfecho, que eu vou denotar por um vetor x, né? E aí, esse símbolo de transposto é só para dizer que x é um vetor linha, tá? Então, esse vetor x tem p variáveis. Se eu estou no modelo de regressão linear simples, esse p é igual a 2, tá? Então, eu só tenho duas variáveis. E aí, o que eu faço? Bom, a forma geral do modelo de regressão linear vai pegar o valor esperado da resposta, dado o input, e vai modelar esse valor esperado como uma combinação linear, né, do input. Se você considerar o input incluindo 1, é combinação linear. Se você não considerar o input contendo 1, aí é transformação afim, tá? Mas eu vou falar sempre combinação linear, e aí subentende-se que o input inclui o intercepto, tá? Então, o que você vai fazer é combinar linearmente as variáveis x1 até xp, tá? E que no caso da regressão simples, o p é igual a 2. Então, você está buscando uma combinação linear dos seus vetores, né, das suas variáveis, de tal forma que elas expressem o que você espera para a variável resposta. Bom, e aqui nos slides, como eu coloquei a variável de input sem intercepto, eu estou dizendo que o p tem que ser 1, tá? Mas, enfim, fica subentendido. Bom, e o termo linear, ele se refere ao fato de que a relação entre x e y é uma relação linear, né? Uma relação afim. Então, em média, eu estou ao redor de uma linha, né? Então, se eu fizer aqui
yi contra xi, o que eu tenho são várias observações, e para cada uma delas eu tenho associado um ponto y diferente. Tá? Então, como a relação dada na modelagem é essa, é uma relação que acaba sendo uma relação linear. Aqui eu tenho beta 0, e se eu olhar um incremento de uma unidade, né, daqui para cá eu tenho o valor de beta 1. Tá? Então, essa função é a forma mais simples que você tem de explicar y em função de x. É meramente uma função linear. Tá? Bom, eu também posso explicar relações não lineares de x usando regressão linear, porque o termo linear, ele se refere aos parâmetros, tá? Quando a gente fala regressão linear, é porque é uma combinação linear dos parâmetros, né, dos coeficientes, beta 0 e beta 1. Como assim? Então, ó, no caso anterior, eu tinha beta 0 e beta 1. Eu estava falando, uma relação linear entre x. Beleza. Mas também é uma relação linear entre os parâmetros, né, beta 0 e beta 1. Tá? Então, mesmo que eu tenha uma função de média, ou um preditor linear, né, sendo descrito dessa forma, como uma função não linear de x, ainda assim eu vou chamar de modelo de regressão linear, porque é uma função linear dos coeficientes. Tá? Então, você pode fazer isso, né, simplesmente chamando o x2 de z, e aí você tem aqui uma regressão linear simples. Bom, e se você está condicionando em x, é porque você conhece x. Se você conhece x, você conhece z. Então, aqui, se você olhar E de y dado z, é a mesma coisa. Tá? Também é uma regressão linear, uma função linear. Tá? Bom, e aí você pode fazer qualquer função que você quiser dos dados. Você pode fazer log de x também, né? Se você quiser, ou pode fazer seno de x, ou pode fazer exponencial de x, tá? Então, dessa forma, você consegue outras relações com respeito à variável input que não são necessariamente lineares no input, tá? O modelo continua sendo um modelo de regressão linear, mas não vai ser uma relação linear dos inputs mais. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse caso, as regressões são todas lineares, tá? É uma linha reta. Mas se aqui eu entrasse, aqui eu tenho vendas em função de investimento em propaganda de TV. Quanto maior o investimento, mais eu espero um número maior de vendas, né? Eu espero um número maior de vendas. Aqui está me parecendo que talvez uma relação logarítmica faça mais sentido do que uma relação linear. Aí eu escreveria, né? Escreveria valor esperado, o que eu espero de yi dado xi é uma função logarítmica dos inputs, tá? Se eu quisesse, podia fazer isso, era só botar um log de x, acabou, tá? Onde x representa a TV e o y representa as vendas, tá? A notação também, né, que eu estou usando é valor esperado de y dado x. Como isso é a reta, então quer dizer que o que eu espero é o que está na reta, tá? Aqui no caso eu tenho log, então eu esperaria o que estava no log. Mas, para ficar coerente, né, com o que está escrito, vamos escrever desse jeito. Então, eu espero que os meus pontos caiam na reta, mas eles vão cair com aleatoriedade. Tá? Isso daqui também está relacionado àquela coisa de sinal ruído que eu estava falando para vocês antes. O que é o sinal? O sinal é o que você modela deterministicamente, ou seja, o sinal, nesse caso, eu estou modelando com uma função linear. Então, é um sinal muito simples. E também é um sinal fraco, porque olha só quanto que tem de variabilidade ao redor dessa linha, né? Então, o ruído, que é o que a gente chama dessa parte aleatória que você não consegue explicar com o sinal, ele é bem alto. Isso é muito típico dos problemas característicos da estatística. A gente tem uma presença forte de aleatoriedade, não adianta dizer que basta botar dinheiro lá na propaganda, que eu vou conseguir prever certinho qual vai ser o meu aumento nas vendas, não adianta fazer isso. Né? Então, sempre tem muita aleatoriedade associada. No caso das imagens,
é o contrário. O sinal é muito forte, porque tem uma relação entre a imagem em si e o label que você, no olho, você já consegue prever, entendeu? Enquanto que aqui, se eu te disser uma venda, ainda fica difícil. Se eu disser assim, bom, teve essa venda aqui, então vendeu, sei lá, entre 20 e 25 unidades, você me diz, então, qual é o investimento em propaganda. Fica difícil de dizer, né? Porque tem toda uma região aqui onde eu posso ter como tendo sido o meu investimento em propaganda. Né? Enquanto que lá não, no outro caso da classificação dos números, se eu te mostro o número 5, você sabe que é um 5. Agora, qual é a função que leva a imagem de um 5 no dígito 5 de forma contínua, de forma que diferentes 5 sejam levados na mesma classe, isso aí já são outros 500. Né? Então, é um sinal muito forte que você precisa ser capaz de aprender. E uma relação linear não vai ser suficiente para aprender isso. Nesse caso aqui, mesmo esse caso que é um caso mais simples um pouco, você já precisa de uma relação logarítmica para escrever melhor o que está acontecendo, tá? Bom, então vamos lá, vamos prosseguir. No modelo de regressão linear simples, a gente assume, eu estava mostrando antes, né, essa parte aqui é o que se espera para y dado xi. Né? Mas isso é só o esperado, não é o que você observa. O y, na verdade, ele é uma flutuação aleatória ao redor dessa reta, não é isso? Então, ó, aqui está a reta, o valor esperado é o que cai exatamente na reta. O ponto que eu observo, ele é obtido através da reta, mais uma flutuação aleatória. Tá? Então, quando eu incorporo essa informação aleatória, eu preciso dizer, essa componente aleatória de erro, eu preciso dizer qual é a distribuição dela. Tá? Tipicamente, a gente adota uma distribuição normal. Poderia usar outras coisas? Poderia. Podia usar T, podia usar Laplace, podia várias coisas, tá? Mas uma escolha usual é a normal. E aí? Bom, e aí quando a gente faz isso, né, a gente obtém um parâmetro a mais, que é o parâmetro sigma 2, que também vai precisar ser estimado. Né? Então, a gente tem a média, sendo uma função linear de x, e a gente também tem a variância sendo expressa pelo parâmetro sigma 2. Então, se a gente for olhar o desenho gráfico, né, que provavelmente vocês já viram isso várias vezes, né, o que a gente tem é o seguinte, ao longo da reta, a reta modela a média, tá vendo? A parte linear lida só com a média, e a variância que aparece aqui da normal, ela está dando conta de explicar aonde os pontos de y vão ser de fato observados, sempre ao redor da reta. Tá? Então, quanto menor o sigma 2, mais estreitinhas vão ser essas curvas aqui da normal. Tá? Então, mais uma simplificação é que os y's não são independentes identicamente distribuídos. Eles não são I e D porque dependem de x, então cada um tem sua própria distribuição. Tá? Então, eles vão ser supostos independentes, mas não com a mesma distribuição. Bom, e aí é que tá. Aí agora a gente começa a ver um pouco mais a parte de inferência, tá? Propriamente falando. Pessoal, eu vou precisar só dar uma saída aqui agora rapidinho, que estão me chamando, só um instante. Já volto, tá bom?
Oi, pessoal, desculpa, é porque tocou meu celular aqui, aí eu precisei atender. Bom, então eu já vou terminar, porque faltam só 10 minutos, né? Eu só quero comentar um pouco sobre a parte de função de verossimilhança, porque aí a gente continua a partir daqui na aula que vem, tá? E aí qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar, tá? Se não tiver muito familiarizado com essas noções aí de regressão, alguma coisa específica que não tenha visto, tá? Mas, como todo mundo falou que já tinha visto, eu estou passando um pouco mais depressa, tá? Então, no modelo de regressão linear com resposta normal, com erros normais, a gente consegue definir uma função de verossimilhança. Com outros erros a gente também consegue, tá? Então, como é que fica? Como a gente coloca erros normais, vai acontecer o seguinte: a função de verossimilhança ela é expressa como função dos parâmetros, dado os y e o x, tá? Então aqui ficou faltando, mas tudo bem, porque a função de verossimilhança é a função dos betas, né, na verdade. Mas y e x aparecem. Então o que acontece? Como eu escrevo dessa maneira, o y, dado x e dados os parâmetros, ele é distribuído como uma normal. Então, isso aqui tem distribuição normal, cuja média é beta 0 mais beta 1, x, e a variância sigma 2, tá? Então, se eu for olhar para a função de verossimilhança, ela vai ter essa cara aqui, ó. Lembra lá da expressão da normal, né? Aqui aparece a variância, aqui também aparece. É elevado a menos o y, que é o argumento, menos a média da normal, ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a função de verossimilhança que a gente vai usar para fazer estimativas sobre os betas. E aí tem várias formas de fazer. Pode adotar métodos bayesianos, pode fazer inferência clássica. Aqui no curso a gente vai usar bastante a inferência clássica, tá? Porque a gente vai ver mais adiante, tem algumas vantagens em usar métodos de otimização. Tipicamente, quando a gente tem muitas observações na base de dados, que é o que acontece na maioria desses conjuntos de dados para classificação de imagem ou modelagem de textos. Tá? Tipicamente, são conjuntos bem extensos. Bom, e aí você consegue escrever, né, calculando o produto, fica a constante elevado a n sobre 2, e exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 2, somatório dos quadrados das distâncias entre y e beta 0, né, e beta 0 mais beta 1x. Então, nota que isso é uma função fixados, né? Fixado sigma 2, isso aqui é uma função decrescente das distâncias entre y e o seu valor esperado, né? O que aparece aqui dentro é a distância entre y menos x beta, não é isso? Ao quadrado. Então, isso é o que está aparecendo aqui dentro. Tem um menos aqui na frente. Então, isso aqui, a função de verossimilhança, ela vai ser maior quanto menor for essa distância, ou seja, quanto mais próximos forem os pontos observados da reta predita, tá? E aí aqui, né, a anotação a gente denotou como S de beta 0, beta 1, ficou sendo denotado como esse somatório, tá? Menos beta 1 x ao quadrado, tá? E aí, qual o caminho? Depois que você tem a função de verossimilhança, como você obtém os seus estimadores de máxima verossimilhança? Ou seja, como você estima esses caras? Você deriva e iguala a zero. Como aqui no caso, você consegue calcular as derivadas, né? E é uma função exponencial quadrática, com o sinal de menos aqui na frente do quadrado, você consegue minimizar. Então, você consegue maximizar. Então, esse ponto de máximo vai ser o estimador de máxima verossimilhança para beta, tá? E é isso que vai aparecer no próximo slide.
Bom, pessoal, como falta 5 minutos, eu vou pausar por aqui e a gente retoma a aula que vem a partir desse ponto, tá bom? Vou marcar aqui para não esquecer. Bom, eu estou fazendo essa volta porque lá na frente a gente vai precisar fazer essas derivadas para os modelos de redes neurais, então é bom que a gente treine um pouquinho e relembre como é que isso acontece nos modelos de regressão lineares e nos modelos de regressão logística, que são mais simples, tá? Para a gente entender lá na frente como é que funciona backpropagation e tudo mais, tá? Que é uma versão um pouco mais elaborada desse método de calcular gradientes e igualar eles a zero, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje é isso. Aí a gente se vê então na quinta-feira e eu vou começar a colocar coisas lá no Google Classroom, tá? Vou botar os slides. Esses slides estão em construção ainda. Então, se você olhar mais lá na frente, você vai ver coisa em inglês. Então, tá meio bagunçado mais adiante. Mas a parte inicial tá melhorzinha. Então, vou sempre fazer isso. Vou atualizando e vou colocando lá no Google Sala de Aula, tentar botar sempre a versão mais atual dos slides, tá? Que aí vocês podem usar para seguir durante a aula, tá? E aí eu dou um retorno para vocês respeito à monitoria e respeito à lista, avaliações, coisas do tipo, tá? Bom, pessoal, é isso. Desculpa se foi muito corrido e desculpa ter demorado tanto para falar com vocês. Eu estava com problema na hora de enviar para vocês matéria no Siga. Eu acho que é porque estava como eletiva, então fica diferente. Para mim não aparecia nenhum aluno. Mas só apareceu ontem, que aí eu consegui mandar para vocês. Bom, então é isso, pessoal. Vou pausar aqui a gravação.